Fala, impressionadores! Nesse vídeo curto eu quero ensinar para vocês sobre o all e o any. Duas ferramentas simples do Python, mas que podem te ajudar muito quando você estiver resolvendo algum desafio em listas. Vamos entender como é que isso vai funcionar dentro da aula de hoje. Bom, galera, se você gostou desse tema do vídeo, talvez você goste também do nosso mini curso gratuito de Python, que eu vou deixar aqui na descrição para você, beleza? É um mini curso de análise de dados, onde você vai construir o seu primeiro projeto de análise de dados, e é de graça, acessa lá, pega, assiste. E se você quiser aprender tudo que tem de Python, que você precisa para o mercado de trabalho, a gente tem também o nosso curso completo, aqui no link da descrição vai ter o link da lista de espera, para você poder também dar uma olhada lá, caso te interesse. Vamos entrar efetivamente agora no conteúdo do vídeo, tá? Basicamente, repara o seguinte, nesse nosso exemplo eu tenho aqui uma lista com o saldo de conta bancária, por exemplo, de alguma pessoa. R$10, R$100, R$1.500, tal, de vários dias diferentes. E eu quero conseguir identificar se algum dia essa conta bancária ficou no negativo. Bom, e para isso a gente precisa identificar se algum desses valores aqui é menor do que zero. Só que o que acontece? Nesse caso daqui você até conseguiria bater no olho, mas imagina que você tem lá tipo uma lista com 100, 1.000, 2.000, 10.000 dias diferentes de vários clientes diferentes. Como que você faria para conseguir analisar isso de forma eficiente, tá? A estrutura que a gente vai usar é justamente a estrutura do all e a estrutura do any. Essas duas palavrinhas são palavras reservadas do Python porque elas são funções do Python, beleza? Então você consegue analisar se todos os valores, all significa todos, né, em inglês, então se todos os valores são verdadeiros, e o any é se pelo menos um valor é verdadeiro. Como assim, Lira, se um valor é verdadeiro? Basicamente, para a gente conseguir analisar isso daqui, a gente vai precisar ter uma outra lista auxiliar aqui, que vai ser a lista de verificar saldo, que vai dizer para a gente, por exemplo, verdadeiro quando esse valor daqui for menor do que zero, ou falso quando esse valor aqui for maior do que zero, beleza? Então eu quero ver uma lista de verificar saldo, se o saldo é menor do que zero ou não. É basicamente isso que a gente está verificando. True, se ele for menor do que zero, e false, se ele não for menor do que zero. E aí, repare o seguinte, com essa lista aqui, ó, eu vou colocar uns valores aleatórios aqui para você conseguir visualizar. Com essa lista aqui, agora a gente vai conseguir fazer o uso da função, por exemplo, any. Se eu chegar para a função any e passar para ela, vamos entender como que ela funciona, tá? E passar para ela uma lista de verdadeiros e falsos, olha só, eu vou botar aqui, ó, print foi, e caso contrário, print não foi. Vou explicar exatamente o que eu fiz agora. Eu fiz o seguinte, ó. Eu só construí um if aqui, passando, ó, se algum dos valores dessa lista daqui for verdadeiro, então ele vai printar para mim foi. Caso contrário, ele vai printar para mim não foi. Como dentro dessa lista tem pelo menos um valor verdadeiro, ele vai printar para mim foi. Beleza? Se eu tivesse todos os valores falsos aqui, ó, falso, 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 e rodasse esse código, ele ia printar para mim não foi. Por quê? Porque não tem nenhum valor aqui verdadeiro. Se em algum momento esse cara daqui virasse true, agora ele ia printar para mim foi. Beleza? É assim que o any funciona. Então, se tiver pelo menos um cara verdadeiro, ele vai dar verdadeiro como resposta. Então, no if, né, se você colocar ele dentro de um if, ele vai vir aqui para executar os códigos que estão no valor se verdadeiro, né? Ou seja, no valor que essa função vai executar, caso essa comparação aqui seja verdadeira. Tá? O all, ele vai analisar todos os valores da lista. Então, não é pelo menos um valor ser verdadeiro, é todos os valores têm que ser verdadeiros. Então, nesse caso daqui, ele vai dizer não foi, porque tem algum valor falso, tá vendo? É meio que quase como se fosse o oposto do outro, tá vendo? Se eu rodar agora, ele vai continuar dizendo não foi, porque tem dois valores falsos aqui ainda. Mas agora, se todos os valores forem verdadeiros, aí sim ele vai dizer foi para mim. Então é assim que eles funcionam. Agora, como que a gente consegue usar isso para aplicar no saldo e analisar se esse saldo da conta foi negativo ou não? Eu vou ter que fazer esse verificar saldo para basicamente comparar se cada um desses valores aqui foi, por exemplo, menor do que zero. Então eu quero que essa minha lista verificar saldo se torne true se esse valor aqui for menor do que zero e false se esse valor aqui for maior do que zero. Então nesse caso aqui ela seria false porque ele é maior do que zero, aqui também false porque era maior do que zero, false maior do que zero, só que eu não vou fazer isso na mão. A gente vai construir esse if daqui, ó, se algum valor do meu verificar saldo for menor do que zero, ou seja, se algum valor do meu verificar saldo for true, então eu vou printar aqui saldo negativo, né? Teve algum dia de saldo negativo. Caso contrário, eu vou printar aqui não teve saldo negativo, beleza? Então aqui eu vou printar teve saldo negativo e no outro caso eu vou printar não teve saldo negativo. Só que como que a gente vai construir essa lista verificar saldo? Baseado
nessa lista aqui original? A gente vai usar list comprehension, ou seja, aqui a gente vai colocar assim, ó, se o item for menor do que 0, para cada item dentro do meu saldo. Lira, que é isso que você acabou de fazer? Que doideira foi essa? Então, acompanha comigo aqui, olha só. Essa estrutura de list comprehension, eu vou deixar um vídeo aqui embaixo na descrição para você, justamente para você entender ela mais a fundo. Eu faço vários exemplos nesse vídeo que está aqui embaixo. É um vídeo curto também, mas com vários exemplos sobre list comprehension. Agora, só passando rapidamente, né? Como é que ela funciona? Funciona da seguinte forma, olha só. O verificar saldo ele vai ser uma lista, porque ele está entre colchetes, onde ele está fazendo uma comparação. Então vai ser uma lista de verdadeiros ou falsos, tá vendo? Se o item for menor do que 0, verdadeiro. Se o item for maior do que 0, falso. Para cada item que tem dentro da minha lista de saldo. Então o que ele vai fazer? Ele vai olhar cada item, tá vendo? Para cada item que tem na minha lista de saldo, verifica se o item é menor do que 0. É isso que está escrito aqui. Então ele vai verificar, esse cara é menor do que 0? Não, então vai ser falso. Esse cara é menor do que 0? Não, então vai ser falso. Então olha só, se eu chegar aqui e rodar o print, verificar saldo. Ele vai dizer, ó, falso, 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 porque todos os valores aqui são menores do que 0. São maiores do que 0. Quando chegar em um valor menor do que 0, ele vai printar true, tá vendo? E aí você pode passar isso agora para o n, e aí o n vai verificar. Teve algum valor menor do que 0? Ou seja, tem algum valor aqui true? Sim. Então print teve saldo negativo. Se eu chegar aqui agora e tirar esse print e só rodar, ele vai dizer teve saldo negativo. Se esse valor aqui, ao invés de ser menos 10, fosse 10 simplesmente, e eu rodasse agora, ele ia falar não teve saldo negativo, tá vendo? Então, ele consegue analisar de forma correta se teve algum saldo negativo ou não. É para isso que a gente vai usar o n e o all, para verificar se alguma condição dentro de uma lista é verdadeira, se todos os valores correspondem a algum critério, se pelo menos um valor corresponde a algum critério. É assim que a gente usa ele. Vamos construir essa mesma lógica aqui agora, só que usando o all, né? Então, se todos os valores do meu verificar saldo são maiores do que 0, então print não teve negativo. Caso contrário, print teve negativo. Tá vendo que você tem que mudar um pouco a lógica do if que você está fazendo aqui? Aqui eu estou verificando se todos os valores são maiores do que 0. Então esse verificar saldo aqui, eu vou chamar ele até de verificar saldo 2, porque a gente vai ter que construir ele de novo aqui, ó. Verificar saldo 2, porque foi o que eu falei para vocês. A lógica do all e do n, quando você vai usar eles dentro de um if, dentro de uma comparação, um vai ser sempre o contrário do outro, né? Aqui eu estou verificando se pelo menos um dos valores é negativo. Então, se pelo menos um dos valores é negativo, então teve saldo negativo, caso contrário não teve. Aqui o que eu estou verificando? Se todos os valores do verificar saldo forem positivos, então meu verificar saldo ele vai ser, ó, se o item é maior do que 0, tá vendo? Para cada item dentro do meu saldo. Obviamente você poderia colocar aqui, né, maior ou igual a 0, beleza? Maior ou igual a 0. Então, se todos os itens forem maiores ou iguais a 0 para cada item dentro da minha lista de saldo, isso daqui vai ser uma lista também de verdadeiro ou falso. Então, quando eu rodar isso aqui, ele vai dizer teve negativo, porque o menos 10 aqui foi negativo. Agora, se eu apagar esse menos 10 aqui, rodar, ó, não teve negativo usando o n, e usando o all também não teve negativo. Ele vai funcionar normal. E aí, o interessante é que você pode também simplificar esse processo em termos de linhas de código, né? Que, ou seja, se você estiver já acostumado com essa estrutura do list comprehension, ao invés de fazer isso separado, você pode fazer assim direto. Ó. Você pode botar aqui direto. Mesma lógica. Se pelo menos um item for menor do que 0 dentro dos itens lá na minha lista de saldos, então teve negativo, caso contrário não. Aqui, qual é a estrutura? Se todos os itens forem maiores do que 0 dentro dos itens lá na minha lista de saldos, então não teve nenhum valor negativo, beleza? E aí se eu chegar agora a rodar aqui em cima, ele vai dizer o mesmo resultado, e aqui embaixo vai dizer o mesmo resultado, não teve. Se tiver algum valor negativo agora, rodar aqui ele vai dizer teve negativo, rodar aqui embaixo ele também vai dizer teve negativo. Beleza? Então eu tentei fazer aqui diferentes exemplos para vocês se acostumarem com esse all e n. Eu acho que a parte de criar a lógica do if para algumas pessoas pode ser um pouco mais difícil até do que entender o all e o n, né? O n ele vai dar para você verdadeiro, caso algum valor ali dentro seja verdadeiro, pelo menos um. O all vai te dar como resposta verdadeiro, caso todos os valores, sem exceção, sejam verdadeiros ali dentro. Beleza? E aí você tem que usar isso dentro das condições para cada problema, para cada desafio que você estiver usando. A gente aqui fez um desafio com saldo, mas você tem aí dezenas e dezenas de aplicações disso. Beleza? Espero de verdade que vocês tenham gostado dessa aula, pessoal. Se vocês quiserem que eu mostre alguma outra coisa do Python aqui, deixem nos comentários que eu estou sempre de olho. Um grande abraço e até a próxima aula.